aula oficialmente, a nossa aula real e oficial, eu estou gravando para não esquecer, tá? Na nossa última aula, eu terminei falando com vocês sobre os agentes internos do relevo, ou melhor, os agentes endógenos, tá? Que pode ser chamado de internos ou endógenos. E eu falei o seguinte para vocês, turma, na página 105, Hugo, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu compartilhar logo, então. Nessa página aqui. Foi. Eu havia comentado com vocês sobre as forças ou agentes endógenos que são responsáveis por formar o relevo. Mas, por outro lado, eu falei que eu ia comentar também com vocês sobre as forças exógenas ou agentes externos, que são aqueles responsáveis por moldar o relevo. Então, nós temos um grupo de agentes que contribuem para o surgimento do relevo, então, contribui para o relevo, a formação de montanhas, de vales, de planaltos, de depressões, planícies, e por aí vai, falésias, e por aí vai. E tem outros agentes que modelam esse relevo, ou seja, que fazem com que ao longo dos anos esses relevos adquiram novas formas. Por exemplo, eles são responsáveis por, ao longo dos anos, transformar um planalto em uma planície, por exemplo. Tudo bem? Hanna, esse processo é rápido? Esse processo de modelagem do relevo é rápido? Não. Nada do que se refere à transformação do nosso planeta, né, e de tudo que existe nele, é rápido. Então, quando nós estamos falando no tempo da natureza, não sei se vocês lembram disso, né, que foi o papo do início desse capítulo, o tempo da natureza é um tempo lento, é um tempo que considera os milhões e bilhões de anos. Então, para que um planalto, por exemplo, se transforme em uma planície, isso demora milhões ou bilhões de anos. Tudo bem? E essa transformação ocorre por conta dos agentes exógenos. Tudo bem? Então, gostaria que você comece comigo a leitura aqui sobre essa definição dos agentes endógenos e dos agentes exógenos, tá? Então, olha o que diz aqui. O relevo terrestre é produto de duas forças. As forças endógenas, que é o que eu chamei de agentes endógenos, que também pode ser chamado de agentes internos, e as forças exógenas, ou agentes externos, que interagem constantemente. A topografia terrestre, ela não é uniforme, ou seja, as formas do relevo não têm a mesma altitude, elas variam. Então, algumas formas do relevo são mais elevadas, outras formas do relevo são mais baixas, outras são mais baixas ainda, e por aí vai. Que é o que ele está dizendo aqui, que a topografia terrestre ela não é uniforme, mas extremamente variável e saliente. A diversidade altimétrico, gente, quando vocês ouvirem falar em altimetria, nível altimétrico, ele está se referindo à altitude do relevo, tá bem? Altitude é diferente de altura do relevo. Ana, me explica? Não vou te explicar não, vou passar isso como pesquisa para você. Anota aí, pesquisar a diferença entre altura e altitude do relevo, tá bem? Se você jogar isso no Google, você já acha a resposta super rápida, tá? Então, não é a mesma coisa altura e altitude. Quando ele fala, então, ele fala aqui que há uma diversidade altimétrica no planeta, ele está falando que há uma diversidade de altitude do relevo. E ele explica que isso se deve à ação simultânea dessas duas forças, ou seja, as forças ou os agentes que formam o relevo e os agentes que modelam o relevo. Então, a primeira, que são as forças endógenas, acentuam o relevo, ou seja, criam o relevo. E as forças exógenas, elas atenuam, elas modelam o relevo. O ramo do conhecimento científico responsável pelo estudo do relevo terrestre em sua gênese e estrutura é a geomorfologia. Geo se refere à terra e morfologia forma. Então, geomorfologia se refere às formas da terra, as formas que existem dentro do planeta Terra, ou em outras palavras, o relevo. Tudo bem? Então, ele primeiro explica, eu falo aqui, sobre quais são os agentes internos do relevo, que são aqueles responsáveis por
formar o relevo. Então, quais são os dois principais? São o tectonismo e o vulcanismo. Então, os movimentos das placas tectônicas e a atividade vulcânica são os dois responsáveis por formar relevos. Tudo bem? E aí ele fala aqui desse processo de formação. Não vou me delongar aqui para que a gente não demore tanto e a gente possa avançar no capítulo, tá bom? E eu também já comentei isso com vocês na semana passada. E aí, isso nos interessa mais porque algo que eu não tinha comentado ainda com vocês, que são os agentes externos do relevo, que modelam, que esculpem o relevo, que são divididos em intemperismo e erosão, ok? Então ele diz aqui, olha, toda essa estruturação provocada pelas forças endógenas expostas à superfície terrestre sofre várias ações de intervenientes externos. Gente, às vezes eu acho que esse livro tem uma linguagem que não tem necessidade de ser assim tão rebuscada, né? Então, simplificando esse babado todo, o que ele está falando aqui é que esses agentes externos, eles transformam as formas do relevo ao longo dos anos, tá? E ele fala aqui, quem são esses agentes externos? Quem são esses carinhas que modelam o relevo? Chuvas, ventos, rios, geleiras, mares e seres vivos, perdão. Então, são os agentes externos do relevo que gradativamente esculpem aquilo que o interior terrestre produziu. O principal agente modelador do relevo é a atmosfera. Por meio da interferência dos mais variados tipos climáticos, temos a esculturação do planeta, chamada de geomorfologia climática, que lapida o que as forças do interior da Terra ergueram. Gente, eu não vou ler esse texto dele, porque eu acho que às vezes ele está, como eu disse, ele está complicando mais do que ajudando, tá? Então, o resumo dessa história é o seguinte. Os agentes externos do relevo, eles se dividem em dois tipos. Ou eles podem ser intemperismo, ou eles podem ser erosão, tá? Eu vou explicar a diferença entre os dois. Quando nós falamos em intemperismo, nós estamos falando em processos que acontecem de forma externa ao relevo, ou seja, acontecem fora do relevo, tudo bem? E que são responsáveis por causar fragilização das rochas, tá? Então, intemperismo é um processo que causa fragilização das rochas. E dentro desse processo que é o intemperismo, essa ideia de fragilizar as rochas, nós temos alguns agentes que causam essa fragilização. Então, o intemperismo ele pode ser do tipo físico, do tipo químico ou do tipo biológico, tá? Quando eu falo intemperismo do tipo físico, é um intemperismo, é um processo de fragilização das rochas que acontece por algum processo físico que atinge a rocha e torna ela fragilizada. Vou te dar um exemplo, tá bom? Aqui ele não dá nenhum exemplo, acho que ele dá, mas mais lá para frente. Mas, basicamente, quando nós falamos em temperismo físico, sabe aquela ideia, aquela frase que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Já ouviram isso? Provavelmente sim. Isso é um clássico exemplo de intemperismo físico. Aí depois você fala assim, Hannah, não entendi nada. Calma que eu te explico. Fica calma ou fica calmo. É a seguinte coisa. Se você pega uma pedra e coloca uma água pingando ali durante muitos e muitos milhões de anos, se a pedra ela era redondinha, ao longo dos milhões de anos ela vai dar uma afundada. Então a parte aqui de cima dela vai ficar assim meio que curva, porque a água ficou batendo, que essa área recuou. Tudo bem? Então, isso é um claro exemplo de intemperismo físico. Como que a água acaba fragilizando a rocha, tá? Destruindo, retirando os sedimentos. Intemperismo químico. Vou dar o mesmo exemplo. A água pode ser responsável tanto pelo intemperismo físico, através desse exemplo que eu dei, mas também ela pode causar intemperismo químico, que é quando você está retirando nutrientes, né? Quando a água cai, quando a chuva cai nessa pedra, ela está tirando nutrientes daquela pedra. Então está tornando daquela rocha. Então aquela rocha vai ficar mais fragilizada. Tudo bem? E nós temos também intemperismo biológico. Imagina, por exemplo, um boi. Sim, um boi.
Um boi ele pode chegar a pesar aproximadamente 1 tonelada. Agora imagina, um boi caminhando uma área de pastagem que seja composta por rochas. 1 tonelada todo dia pisando sobre aquela rocha, o que vai fazer com aquela rocha? Vai quebrar aquela rocha, vai fragilizar aquela rocha. Então, nós temos um tipo de intemperismo chamado de intemperismo biológico, ok? Porque foi causado por um ser vivo. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, porque eu vi que tem mensagens. Maju respondeu aqui, qual é a página? Obrigada. Cuba falou, areias são sedimentos de rocha, certo? Certíssimo, Cuba. Nós vamos falar sobre solos mais à frente, mas a areia é um tipo de sedimentos. Porque quando você tem esse processo de intemperismo, né, essa fragilização das rochas, então as rochas elas acabam quebrando, né? Essa quebra de rochas dá origem a sedimentos, porque os sedimentos, na verdade, são pedaços de rocha, tudo bem? E esses pedaços, eles podem ser grandes, podem ser médios, podem ser pequenos, tudo bem? E de acordo com o nome, com o tamanho desses sedimentos, esses tamanhos recebem nomes. E a areia é um dos tamanhos de sedimentos, tá? Isso na geografia nós estudamos com o nome de granulometria do solo, ou seja, é o estudo do tamanho dos sedimentos que formam os solos. Ok? E a areia é um desses tipos de sedimentos, porque são sedimentos bem pequenininhos. Se você pega um grãozinho de areia, você vê, ele é bem, bem pequenininho, né? Porque a areia é um sedimento bem pequeno que foi formado a partir da quebra de alguma outra rocha, tá? Milene me pergunta aqui, então esse tanto de areia era das rochas até o fundo do mar? Sim, Milene. Quando você for à praia e ver areia, você já sabe que, na verdade, aquilo ali são restos, são sedimentos, não restos, né? São sedimentos de rochas. É isso. Mas é muito, sim, porque foi formada milhões e bilhões de anos atrás. Tá? A areia ali da praia, ela foi se formando durante muitos e muitos anos. Tá? É isso. Então, avançando um pouco aqui, falamos sobre intemperismo. Tá, então depois que acontece o intemperismo, depois que essas rochas são fragilizadas e dão origem a sedimentos, o que acontece com esses sedimentos? Bom, esses sedimentos eles podem ser transportados para outro local. Então, vamos imaginar que, vou pegar esse mesmo exemplo da rocha. A rocha aqui que está representada pela minha mão, ela vai se fragmentando, vai se fragilizando. E o que acontece com esses sedimentos que vão surgindo? Eles podem ser carregados para longe. Esse processo de transporte dos sedimentos, né, esse deslocamento dos sedimentos, é conhecido como erosão. Tudo bem? Então, quando você ouvir falar em temperismo, saiba, intemperismo é fragilização das rochas. Quando nós falamos em erosão, é o transporte dos sedimentos oriundos dessas rochas. É isso. Hugo falando aqui, eu achando que foi o ser humano que colocou areia. Na verdade, Hugo, é porque tem algumas praias em que o ser humano ele coloca areia. Vou te dar um exemplo. A minha família tinha o costume de viajar para Angra dos Reis, quando a gente tinha casa em Angra. Quando a gente ia para a praia, eu não vou lembrar do nome das praias agora, porque eu sou péssima de gravar nomes. Mas quando a gente ia para algumas praias lá de Angra dos Reis, às vezes você ia, sei lá, 10 da manhã, e na parte da tarde a faixa de areia diminuía por conta da elevação da maré, né? Então, o que os moradores fizeram? Pegaram a areia de outras praias e colocaram nessa praia aonde a maré se elevava e acabava cobrindo a faixa de areia. Então, há alguns processos em que o ser humano ele acaba interferindo, tá? De tirar a areia de um lugar e colocar ali para que tenha faixa de areia e possa curtir, enfim. Tá bem? Então, há essa possibilidade, mas quem cria areia é a própria natureza, tá bem? Milene falou aqui que tem uma ilha artificial que se chama Ilha do Japonês. Perfeito, que eu amo, inclusive, que fica em Cabo Frio. A ilha do Japonês, ela também sofre um pouco com essa questão, sofre um pouco não, ela sofre também com essa questão da elevação da maré, mas eu não sabia que ela era uma ilha artificial, Milene. Não sabia. Interessante isso. Cuba falou, certa vez eu li sobre uma praia que continha areia radioativa, praia brasileira mesmo. Sério, Cuba? Também nunca ouvi falar. Mas vou dar uma pesquisada. Interessante isso. Acredito que ninguém vá naquela praia, né? Não sei. Pois é, muito interessante, né? Esse assunto de areia. Mas é basicamente isso que acontece. Então, erosão, né? Falando sobre temperismo, então os sedimentos eles podem ser transportados, eles podem ser erodidos, né? Eles podem ser
tirados de um lugar e carregados para outro. Quais são esses agentes, né, responsáveis por esse transporte de sedimentos? Nós temos alguns. Por exemplo, o vento. O vento dá origem à chamada erosão eólica, tá bem? E aí, nós temos também a erosão marinha, que é causada pelas ondas. Nós temos a erosão glacial, que é causada pelo gelo. Nós temos a erosão pluvial, que é causada pela chuva. Nós temos a erosão fluvial, que é causada pelos rios. Tudo bem? Então, tem vários agentes responsáveis por esse transporte de sedimentos. Quando eu for enviar o link da aula de hoje para vocês, eu vou enviar um mapa mental mostrando esses tipos de intemperismos e tipos de erosão, porque eu acho que no livro de vocês não está tão bem explicado assim. Ele até explica, mas eu acho que não é de uma forma tão fácil assim. Eu acho que se eu colocasse uma tabela explicando os tipos de erosão e de intemperismo, acho que ficaria mais fácil, né? Então, já que não tem, eu envio para vocês. Ok? Então, dando um pulinho aí para a página seguinte, que é a nossa página 107. Deixa eu colocar aqui. Ai, caramba, cliquei no que não era para clicar. Calma aí, gente. E aí, já que nós falamos sobre intemperismo e erosão, que são dois processos que têm a ver com as rochas, é preciso que nós venhamos entender o que são as rochas, né? E aí, não sei se vocês prestaram atenção, mas há pouco tempo atrás eu me corrigi. Eu falei pedra, eu falei, não, pedra não, gente, rochas. Porque no dia a dia a gente fala pedra, né? Eu não vou chegar para uma pessoa e falar, não, porque as rochas, você fala pedra no seu dia a dia. Mas o nome correto são rochas, tudo bem? Existe pedra, Hannah? Existe, mas pedra é uma coisa, rocha é outra, tudo bem? Vou explicar para vocês. Eu acho que eu já expliquei isso, na verdade, se eu não estiver muito louca. Mas, basicamente, rocha é um agregado de minerais. Ou seja, quando eu tenho vários minerais juntos, eu chamo aquilo ali de rocha. Quando eu tenho apenas um mineral formando aquele produto, eu chamo aquele produto de pedra. Tudo bem? Então, rocha e pedra são coisas distintas. Rochas se refere a um agregado de minerais. E as rochas, elas podem ser classificadas em 3 tipos. Elas podem ser do tipo ígnea ou vulcânica, tá? Ou ainda magmática. São os 3 nomes que esse tipo de rocha pode ter. Então, ígnea, rocha vulcânica ou rocha magmática. Eita, que eu tô travando a língua pra caramba hoje, hein? Rocha ígnea, rocha vulcânica ou rocha magmática é a mesma coisa, tá bem? Rochas sedimentares e rochas metamórficas. Vou explicar a diferença entre cada uma delas. Rochas magmáticas, que também podem ser chamadas de ígneas ou vulcânicas, são rochas que se formam a partir da atividade vulcânica. Então, quando o vulcão entra em erupção, dentre tantas coisas que ele libera rochas, tudo bem? Rochas do tipo magmática, que também pode ser chamada de ígnea ou vulcânica. Só que tem um porém, perdão. Essas rochas magmáticas, elas podem se formar no interior do vulcão, e aí, quando o vulcão entra em atividade, ele espelha essa rocha, ou então elas podem se formar quando a lava chega na superfície terrestre e endurece, se solidifica, tudo bem? Então, quando a rocha ígnea, ou magmática, ou vulcânica, ela se forma dentro do vulcão, ela é chamada de rocha vulcânica intrusiva, tudo bem? Agora, quando a rocha vulcânica ela se forma a partir do resfriamento da lava, quando chega à superfície terrestre, ela é chamada de rocha vulcânica extrusiva, tá? Isso é importante eu fazer essa observação com vocês. E aí, depois que essas rochas vulcânicas chegam até a superfície terrestre, né, sejam elas do tipo intrusiva ou extrusiva, elas sofrem um processo de sedimentação, ou seja, elas acabam chegando à superfície terrestre e elas acabam se acumulando umas sobre as outras. Então, assim, você tem a formação de rochas sedimentares. Tudo bem? E o terceiro tipo são as rochas metamórficas, porque quando você acumula vários sedimentos, né, de rochas em um mesmo ponto, dando origem às rochas sedimentares, essas rochas sedimentares sofrem mudança de temperatura e de pressão, e aí dão origem às rochas
metamórficas. Então, na verdade, esses 3 tipos de rochas, elas se formam a partir de um processo cíclico. Ou seja, a rocha magmática se transforma em rocha sedimentar, que depois se transforma em rocha metamórfica. Tudo bem? Então, é um processo cíclico. As rochas se transformam. Turma, fala comigo, tá tranquilo até aí? Sim, não? Isso aí vocês viram no 6º ano, né? Mais um remember do que vocês já viram lá atrás, ok? Então, aqui no livro de vocês, nessa página 107, perdão, vem falando sobre o que eu comentei com vocês, tá? Sobre rochas magmáticas intrusivas, extrusivas, fala um pouquinho sobre esse processo cíclico, ok? Então, eu dei uma simplificada no que ele disse. E aí, turma, nós temos exemplos, tá? Porque é bem comum, principalmente vocês que vão fazer concursos militares, é bem comum que a prova espere que você saiba exemplos de rochas do tipo magmática, do tipo sedimentar e do tipo metamórfica, ok? Então, olha o que ele fala aqui, olha. Rocha magmática, como eu disse, a origem dela é a partir da emersão, né, o surgimento, e solidificação do magma. Qual o processo? Pode ser uma solidificação dentro e fora da superfície, ou seja, dentro do vulcão ou fora do vulcão. Exemplos: granito, diabásio e o basalto. Granito, não sei se vocês sabem o que é o granito, mas o granito ele é muito utilizado para criar pisos. Por exemplo, eu moro numa vila. A vila que eu moro, o chão, o piso é de granito, ok? Basalto. Basalto é uma rocha fundamental, porque ela dá origem a um solo conhecido como solo terra roxa, que eu já comentei com vocês em algum outro momento, que eu não lembro, mas sim, já comentei. Então, basalto, quando ele entra em decomposição, quando ele sofre intemperismo e erosão, ele dá origem ao solo conhecido como terra roxa, que é um solo super fértil. Inclusive, no Brasil, nós temos esse solo, tá? Ele se encontra principalmente no norte do Paraná, ok? O Cuba perguntou aqui, rocha ígnea, né? O basalto? Sim, sim, Cuba. É uma rocha ígnea, ou magmática, ou ainda vulcânica, ok? Rocha sedimentar, origem, desagregação de outras rochas, ou seja, quando essas rochas magmáticas se acumulam no mesmo ponto, nós temos a formação das rochas... Eita, ferro. Nós temos a formação de rochas... Eita, Hanna! De rochas sedimentares, tá bom? Então, quando ele acontece, Cuba, o processo é o transporte e o enrijecimento. E exemplos, nós temos o arenito, o argilito e o calcário, tá? São exemplos de rochas sedimentares. E de rochas metamórficas, elas são formadas por conta da mudança de calor e de pressão. O processo é conhecido como metamorfismo e cristalização. Os exemplos são mármore, ardósia e o gneiss. Ok, turma? Então, são exemplos de rochas metamórficas. Show de, né? Então, grava esse quadrinho aí no seu coração, porque são exemplos. E aí tem as imagens aqui, tá? Rocha é um negócio muito bonito, gente. Tem cores, tem formas diferentes. É muito bonito estudar isso. É difícil, eu não gostava de estudar isso na faculdade, não, confesso. Mas é interessante. É no mínimo curioso. Calma aí que eu pulei demais. Aqui. Aí, avançando um pouco no nosso estudo, falando sobre rochas, essas rochas, tanto as vulcânicas, né, ou ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, elas dão origem ao que nós chamamos de estruturas geológicas ou províncias geológicas. E aí, no livro de vocês, vem explicando o que são essas províncias geológicas. Olha o que ele diz. Estou na página, turma, só para quem está acompanhando aí pelo livro físico, na página 108, tá? Ele diz o seguinte: ao embasamento de um relevo, chamamos de estrutura ou província geológica. Perdão. Ele é o suporte de uma estrutura geomorfológica, uma espécie de assoalho
e pode ser de 3 tipos: crátons ou escudos cristalinos, tá? Que podem ser ainda chamados de maciços antigos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Observe a seguir o mapa da estrutura geológica do planeta. Atente-se para as áreas onde há cada província, comparando suas ocorrências e distribuição. Hannah, tá, você leu e eu não entendi nada. Calma, sem desespero. Quando ele fala em províncias geológicas, como eu falei para vocês, nossa, deu uma sombra aqui agora, né? As províncias geológicas, que também podem ser chamadas de estruturas geológicas, basicamente se refere à distribuição desses 3 tipos de rochas pelo mundo. Tudo bem? Então, por exemplo, nas áreas onde você tem mais rochas do tipo sedimentar, essas áreas são conhecidas como bacias sedimentares, ok? Nas áreas, por exemplo, aonde você tem rochas, predomínio de rochas do tipo metamórficas, você vai ter aquela área sendo chamada de dobramentos. Tudo bem? Quando eu for explicar cada uma dessas províncias geológicas, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que é, tá? Mas a princípio o que ele quer é que você observe o seguinte: observe a distribuição das bacias sedimentares pelo mundo. Então, no mundo, de forma geral, nós temos muitas bacias sedimentares, né? Que são essa coloração verdezinha. É essa coloração verdezinha. Dobramentos modernos tem pouquíssimo no mundo. São essas áreas amarelas. Ok? Aqui, ó. As áreas de dobramentos antigos, né? Os crátons, são essas áreas brancas. Bem pouquinhas também. E os escudos antigos, que são essas áreas aqui marrom, né? Sei lá que cor é essa. Esse bege, sei lá que cor. Tá bom? E aí ele vem explicando cada uma dessas províncias geológicas, ok? Ele fala, primeiro de tudo, sobre os escudos cristalinos, que também pode ser chamado de crátons, e alguns livros ainda, turma, chamam essas áreas de maciços antigos. Então, tenha em mente esses 3 nomes e entenda que se refere a uma mesma província geológica. Eles estão divididos, em 2 proporções. Uma área central, que forma os escudos cristalinos, e outra periférica, que forma as plataformas. Ignora isso que ele disse, tá? Nenhum livro, nenhuma prova cobra essa divisão, não. Ele só quer saber o que é escudo cristalino normalmente nas provas. Há alguns sinônimos que utilizamos quando nos referimos a esse tipo de província. Como eu falei, tem outros nomes, né? Crátons, escudos, plataformas, maciços, núcleos, são alguns nomes para se referir a essa província. Nos crátons, predominam terrenos rebaixados, de altitudes modestas e bastante antigos. Turma, volta lá para esse mapa aqui, olha. Observa o Brasil. O Brasil, ele tem uma grande área verde, né, que se representa as bacias sedimentares, e também tem um pouquinho desse marrom, né, desse bege, que representa esses escudos cristalinos, que é o que ele está falando. Em outras palavras, turma, quando ele fala que os escudos cristalinos são terrenos rebaixados de altitudes modestas e bastante antigos, ele está falando que as áreas que são consideradas escudos cristalinos são áreas que sofrem por muito tempo o processo de intemperismo e o processo de erosão. E por isso tem uma altitude muito baixa, porque estão muito tempo, as rochas estão há muito tempo sendo fragilizadas e os sedimentos transportados. Tá? Então, nós podemos afirmar que nessa área do Brasil, que está nessa coloração amarronzada, né, bege, é uma área que tem altitude baixa, tá? Como ele disse, que os escudos cristalinos representam terrenos rebaixados de altitudes modestas. Ok? Tá bom? Avançando um pouco, aí depois vocês podem ler o restante que ele fala aqui sobre os escudos cristalinos. Avançando aqui um pouco sobre as bacias sedimentares. Uma coisa importante de se falar, tá? Que eu já ia ignorar. Nessas áreas de escudos cristalinos, normalmente, nós temos metais preciosos.
tá bom? Isso é importante se falar. É onde nós encontramos, por exemplo, ouro, enfim, outros metais preciosos no Brasil e em outras partes do mundo. Isso é bem importante. Eu não sei se ele fala isso aqui, mas é importante se falar. Por outro lado, nós temos no Brasil e em outras partes do mundo também as chamadas bacias sedimentares. As bacias sedimentares, elas são áreas muito baixas também, se comparado com os terrenos vizinhos, e que são preenchidas por detritos oriundos dessas áreas. Ou seja, as bacias sedimentares, elas são ainda mais baixas do que os escudos cristalinos e elas contam com alguns materiais dentro delas. Normalmente, restos de animais e de plantas. E é por isso que nas bacias sedimentares nós encontramos petróleo e gás natural, porque são dois combustíveis fósseis formados a partir da decomposição de matéria orgânica, né? Que são restos de animais e restos de plantas. As bacias sedimentares, elas surgiram no período pré-cambriano. Lembram que eu falei com vocês já sobre o período pré-cambriano, quando eu estava explicando a tabela geológica? Pré-cambriano, ela está lá embaixo na tabela geológica, ou seja, é o período que corresponde ao início da formação do nosso planeta. Tudo bem? Então, as bacias sedimentares, elas são muito antigas. Então, nós podemos afirmar que o petróleo e o gás natural que nós exploramos atualmente foram formados há anos atrás, há bilhões de anos atrás. Ok? Aí ele fala aqui, ó, da presença do petróleo, do carvão e esqueceu de citar aqui o gás natural. Ok? Então, toda a área de exploração de petróleo, carvão e gás natural, saiba que é uma área de bacia sedimentar. Turma, tá tranquilo até aí? Falem comigo. Sim, não? Ok? E por fim, turma, a terceira província geológica são os dobramentos modernos. No Brasil, nós não temos dobramentos modernos, tá? Só para vocês saberem. Porque dobramentos modernos é uma província geológica formada a partir do movimento das placas tectônicas. E como vocês já sabem, o Brasil está afastado da área de encontro de placas tectônicas. Esses dobramentos modernos são as áreas que correspondem às principais cordilheiras montanhosas do mundo. Então, a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes, enfim, são exemplos, os Alpes, né, os Alpes europeus, são exemplos de dobramentos modernos, ok? E aí ele vem falando aqui sobre esse dobramento moderno. E aqui ele monta um quadrinho mostrando em que era geológica surgiram essas províncias, tá bem? E qual é o predomínio de rochas nessas áreas. Nossa, esse quadrinho aqui, gente, se você conseguir entender ele, se você conseguir... Eu digo entender porque eu não falo decorar, né? Se você conseguir sacar esse quadrinho, salva muito em vários momentos, ok? Foi, turma? Sim, não? Eita, que silêncio ensurdecedor. Quase que não sai. Foi? Vai acabar. Turma, então na semana que vem... Ah, não, sexta-feira nós nos vemos, tá? Porque eu vou entrar no lugar da Camila, tá? A professora Camila, ela foi internada, mas ela tá bem, fiquem tranquilos.